lida há muitos anos com pessoas, todos os dias, e quando o interesse das pessoas conversando com você é praticamente todo ele voltado para a necessidade de discernir Deus, de conhecer, de saber quem Ele é. Quando toda expectativa, praticamente, que chegue até você, por mais que ela parta de um chão dramático no cotidiano do indivíduo, ou de uma angústia existencial, ou de uma disfunção de natureza psicológica, tudo leva, todavia, na direção de Deus. Tudo. E aí, você descobre que Deus, de fato, não existe para a maioria das pessoas, conforme Deus seja, de acordo com o que o Evangelho diz que Deus é. A maioria das pessoas, de fato, e eu diria que todos nós, numa dada medida, alguns, no entanto, numa extrema medida e proporção, lidamos exclusivamente com o Deus da nossa construção, da nossa concepção, da nossa imaginação, da herança familiar, cultural, do país, das impressões infantis que nos foram passadas, das imagens que nos tenham sido apresentadas, boas ou mais. Elas constituem, esses elementos, essas conjunções, constituem o que a gente vai chamando de meu Deus, por exemplo. Em relação a tudo, mas em relação a Deus, provavelmente sobretudo. Sem falar no impacto subreptício, penetrante, quase subliminar dos significados relacionados ao pai, à mãe, a amor, a cuidado, a fidelidade, ao nível de confiança que se aprendeu a ter ou não ter em relação a essas figuras que deveriam ser os nossos cuidadores, orientadores ou mestres da vida. Tudo isso é absorvido de maneira inconsciente e incorporado, quase que de maneira unânime, ao conjunto do nosso pensar, do nosso sentir, do nosso imaginar Deus. A maioria das pessoas com as quais eu converso sobre qualquer coisa, terminando, é claro, nessa convergência esmagadora para Deus, me falam muito mais de seus pais quando estão me falando de Deus do que de Deus. Me falam... Narrar a Deus é praticamente narrar o trauma familiar, o trauma infantil, o trauma religioso. Deus é trauma. Deus é susto. Deus é perigo. Deus é ameaça. Deus é dúvida. Deus pode ser e pode não ser. Deus é hermético. Deus é frio. Deus é inafetivo. Ou Deus é passional, ciumento, pegajoso, absorvente.
que Deus é gracioso ou Deus é apavorante. Parece muito com o avô, com a avó, com o pai, com a mãe, com o espírito da casa. Deus é justo ou Deus é injusto. Deus é amor, mas que tipo de amor? Frequentemente é um amor sequestrado, é um amor refém das nossas chantagens, conforme foi com o nosso pai, com a nossa mãe, com tudo que nos cercou. Sobretudo, Deus é a cara da igreja, na qual a gente foi criada. Ele é a imagem e semelhança das nossas escolas dominicais. Ele vem com todos os contornos e pinceladas do artista doutrinário que o pintou na nossa imaginação, ou dos muitos deles que na nossa mente printaram certas impressões de Deus que duram até o dia de hoje. Até o dia de hoje para todos nós. De modo que raramente você vê alguém, de fato, tendo uma relação com Deus baseado muito mais naquilo que o Novo Testamento, que o Evangelho ensine que Deus é. Isso é raro encontrar, e a maioria você vê mantendo uma relação angustiosa, nervosa, infeliz, apavorante, opressiva, com esse Deus da nossa construção inconsciente, mas que todavia é, na maioria das vezes, esmagador, acachapante, deprimente, apavorante, estarrecedor, não confiável, cheio de caprichos, pode mudar de ideia a nosso respeito assim. Aí você ainda vai a esses lugares chamados casa de Deus, e as descrições que você ouve são mais medonhas ainda. São descrições de Deus que deixam o diabo com inveja. Se, poxa, tomaram o meu lugar. Não, isso era meu antigamente. Essa configuração era minha, esse perfil era meu. Agora está tudo transferido para Deus. Até o diabo anda se auto-vitimando. Tiraram quase tudo de mim. E transferiram para Deus. No fim fica você aí. Inseguríssimo. Confesse, alguns dos seus melhores amigos são mais confiáveis do que Deus na sua cabeça, não são não? Tem gente que você diz, nesse cara eu confio, mas em Deus eu não sei não. Deus é tão esquisito. Esse meu amigo me ama abaixo da linha da moral, por exemplo. Também. Se ele souber que eu pisei na bola, caí abaixo da linha da moral, ele pode até me dar uma bronca, mas não me deixa. Agora Deus não me dá uma bronca, me deixa e nunca mais fala comigo. Não me chama para conversar e já me joga no inferno. É um horror ser crente. Eu não sei como vocês sobrevivem. Tem gente aí, olha, eu olho e digo, meu Deus, muito obrigado, porque tem uma latência de verdade pulsando, apesar de toda essa armadura de engano cobrindo. Isso é exatamente aquilo que as Escrituras dizem que de fato sempre foi e de fato sempre será, a menos que eu, de fato, discirna
Deus em Cristo, conforme a narrativa simples dos movimentos de Deus em Cristo na direção da criatura humana e de todas as coisas concernentes à vida. Se eu consigo me aproximar cada vez mais de Deus, conforme a cara dele em Cristo, conforme os modos, conforme os gestos, conforme os tratos, conforme o olhar, conforme as desimportâncias que Jesus deu a certas pseudo-importâncias, e conforme as importâncias que Jesus reconheceu em coisas consideradas absolutamente desimportantes. Quando a gente vai discernindo esse caminho, essa verdade, essa vida, essa vereda, como eu falei no domingo passado, então, dia a dia, eu fico muito mais vinculado a uma relação com Deus que corresponde a Deus. E quanto mais eu me vinculo a Deus numa relação que corresponde a Ele, obviamente, mais eu recebo o que dele se espera receber. Porque não tem nada a ver com Deus, o que de Deus eu não recebo. Tem tudo a ver comigo, porque eu me aproximo dele contra ele. E não é porque ele faça um boicote e não me abençoe, ele me abençoa o tempo todo, apesar da minha concepção ser antagônica a quem ele é, na maioria das vezes. Mas quando eu vou me aproximando dele cada vez mais, discernindo conforme ele é, e quanto mais a minha percepção dele se aproxime do significado real de quem ele é, conforme ele se manifestou em Jesus, para deixar simplificado quem ele seja para minha percepção e compreensão relacional, tanto mais eu me pacifico, tanto mais eu me torno confiante, tanto mais a minha existência ganha direção simplificada, tanto mais quanto assim seja, absolutamente menos neurótico eu vou me tornando, as paranoias vão desaparecendo, as culpas vão dando lugar à serenidade, o sossego de coração começa a vencer a ansiedade, a transcendência em relação ao final da existência espaço-temporal, terreno, histórica, a consciência da minha eternidade nele, me coloca completamente mais desvinculado dos significados escravizantes, dos pseudos valores ou importâncias do horizonte presente. Aí o Evangelho começa a fazer sentido. Aí a tal da paz que excede a todo entendimento começa a ser experimentada. Aí a fantasiosa e não conhecida, não reconhecida, não percebida vida abundante deixa de ser um mito e começa a ser uma experiência simples e borbulhante no coração. Então, na realidade, quase tudo que concerne a Deus só tem a ver contigo, no dia a dia. Ai, Deus me falou ao coração. Ah, Jesus, eu estou há 43 anos nessa.
ouvindo milhares, milhões de criaturas humanas. Eu digo, não, meu irmãozinho, isso Deus fala no coração de todo mundo que está assim como você está. Todo mundo chega a essa conclusão e diz que foi Deus que falou. Não foi não. Você que quer ouvir isso de Deus e falou isso para você. O lado direito falou para o esquerdo, foi só isso, para com isso. Deus já falou que não é assim, mas onde? Em Jesus, no Evangelho já está dito como é o caminho de Deus e como não é o caminho de Deus. O resto é subjetividade sua.